Deus tem projetado para a nossa vida. Quero se tornar em gratidão ao nosso saudoso pastor, amigo. Que Deus abençoe a tua vida. Não falo com hipocrisia, porque ele sabe que temos intimidade. Que Deus continue te abençoando. A vida do pastor Paulo estava viajando. Deus abençoe. Ao pastor local da obra, ao presbítero Cláudio, que Deus também te abençoe. Quero pedir perdão pela amada igreja. Hoje, sexta-feira, estava terrível para chegar aqui. Todo mundo trabalhou, todo mundo na sua correria. O Diego chegou em cima da hora também. Foi correria. A gente tentou ainda até ensaiar antes. Falei com a Marta também aqui. Mas por conta da correria, veio longe. Depois do Morumbi ainda, junto com seu pai. No final você vai fazer uma oração profética aqui para nós aqui, tá bom, professor? Amém. Tá? É uma grande amiga. Que Deus abençoe a vida de vocês. A vida dos meninos aqui, sempre lá, viu? E da amada igreja. Que Deus continua abençoando. Irmãos, foi dado aqui um tema que se encontra em Isaías, no seu capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, no seu capítulo de número 19. Vou ser breve aqui, igreja. Deus já falou através dos teus vasos. Vamos pôr só a cereja do bolo. A epígrafe da palavra diz: a mensagem para o povo rebelde de Judá. Seu versículo 19: se estiverem disposto a me obedecer, terão comida com fartura. Algumas epígrafes de palavras estão diferentes. Pode se assentar, amado igreja. Glória a Deus. Irmãos, tive uma semana um pouco corrida. Confesso que pouco tem tido tempo. Não tempo para Deus, porque para Deus todos os dias nós temos a nossa comunhão. Mas para estudar a palavra, muitas das vezes a correria, não conseguimos estudar da forma como nós gostaríamos. Muitas vezes a mente está ocupada, temos essa grande dificuldade. Mas li, para que o Espírito de Deus pudesse trazer a clareza ao meu entendimento. Eu aprendi também com o pastor Reginaldo, com outros pastores, que quando Deus dá um tema, nós como pregador, nós temos que ser obedientes diante daquilo que Deus deu a nós, igreja. Porque eu vejo muito na geração atual que irmãs preparam uma campanha, consagram o tema, mas chega o pregador e diz: Deus me deu outra palavra. Eu falo: se Deus deu outra palavra para você, para as irmãs, o pastor deu para quem? Então eu aprendi que mesmo, ainda que venha para a gente falar que Deus é bom, que Deus salva, temos que ser obedientes diante daquilo que foi dado para a igreja. E a Bíblia, nessa noite, do tema das bênçãos do Senhor, que está condicionado dentro do Evangelho de Isaías. Sabemos que Isaías ele foi um profeta messiânico. Quando falamos messiânicos, entendemos que foi aquele que profetizou a seca do Messias, a seca de Jesus de Nazaré. E o livro do profeta Isaías ele vai ser separado em 3 partes. A primeira parte é o tempo que ele vai vivenciar juntamente com o povo de Israel. Ele vivencia toda a luta, a dificuldade, a escassez, a necessidade que o povo se passou no seu primeiro período de tempo. No segundo, ele vai dizer a seca do exílio babilônico. Ele vai profetizar a seca da advertência do Senhor. E no final também ele vai profetizar acerca da redenção do Senhor e após o exílio babilônico. Esses 3 pilares são instituídos dentro do livro de Isaías. E Isaías ele vai trazer uma Israel vivendo uma calamidade social naquele tempo. Era um povo que tinha uma desigualdade muito grande, meu amigo Dinho, aonde a injustiça imperava, meu amigo Elton, diante daquele tempo. Então era um povo perverso, era uma nação que já não vivia mais
a justiça verdadeira e divina diante do Senhor. E por conta dessa calamidade social, por conta dessa desigualdade, por conta desse declínio, por conta do pecado, porque entendemos que o coração do povo, quando endurecia ou se afastava diante do Senhor, Deus ele permitia então a sua ira, a tua justiça contra a tua nação amada. Porque a obediência é o que leva então a viver as bênçãos diante do Senhor. E o povo daquele tempo era um povo que já não tinha mais um coração voluntário diante de Deus. É um povo que já não adorava a Deus. É um povo que já não tinha mais comunhão, não tinha mais intimidade. É um povo ao qual se levou diante do pecado, que o pecado levou à iniquidade. E por conta disso levou esse declínio diante dessa sociedade. E a sociedade declinou por conta desse pecado. Agora a sociedade está vivendo todo tipo de tormenta por conta dessa situação. Porque sabemos que o pecado gera morte. E a morte do povo de Israel fazia então para que vivesse a advertência, a justiça do Senhor. E como Deus aplicava a justiça naquele tempo, Ele permitia que outra nação mais forte e poderosa chegasse diante da tua nação de Israel. Essa nação então enfrentava o povo de Israel, vencia na batalha e trazia todo tipo de dor que você poderia imaginar. Eles pegavam o povo então que viveu, levavam para dentro então da tua nação, da tua cidade, que é o exílio babilônico como nós conhecemos, fazia dos homens então escravos para poder trabalhar, fazia das mulheres então, vamos se dizer, mulheres de outros homens daquela cidade. As crianças eram vendidas, e quem ficava diante da cidade a qual foi destruída, uma cidade que era sitiada, que pegava fogo, teria que viver agora com a calamidade que sobrou sobre aquele lugar. A destruição tomava conta da cidade. Imagina você diante de uma cidade a qual você trabalhou, a qual você então lutou para ter tudo aquilo que você conquistou. Agora você teria que ver a tua casa destruída, ver teus filhos sendo arrancados de você, a tua esposa tirada de você. Essa era a justiça aplicada de Deus diante do Senhor. Essa era a calamidade. E quem vivia dentro da Babilônia eram pessoas assim, que não tinha sequer um aposento, não tinha um aconchego, vivia de tudo aquilo que dava para poder se viver, para comer. Alguns estudiosos dizem que comia até fezes para poder sobreviver. Para você ver a escassez que o povo de Israel chegava. Deus permitia tudo isso para disciplinar o povo, porque o povo só aprende com a luta, o povo só aprende na dificuldade, o povo só aprende quando perde. Era assim que Deus fazia com que o coração do povo voltasse para o Senhor. Aí Deus aplicava então a tua sentença, Deus aplicava a tua advertência diante do povo. Aí o povo começava então a lembrar da palavra, do preceito, dos mandamentos do Senhor. O coração do povo que estava endurecido, o coração do povo que estava tomado pelo pecado, o coração do povo que estava tomado diante daquela obscuridão, que eles começaram a tomar aquele rumo de vida. Depois dessa situação, o coração começava a voltar para Deus, a palavra de Deus começava a emanar dentro do povo, e Deus começava então a dar direção. Aí Deus fazia com que o cenário do povo mudava. Muitas das vezes as pessoas só aprendem assim, quando perde, quando passa luta, quando passa dificuldade. Deus ele indisciplina teu povo, não porque ele quer gerar dor, mas é porque ele ama teu povo. É que nem um pai quando ele vai cuidar do filho. O filho quando ele erra, pastor Paulo, ele vai lá e disciplina o filho. Não é desse jeito, não é dessa forma, é esse caminho, essa direção. Pai, ele vai cobrar porque ele ama teu filho. Deus ele ama teu povo, ele ama a tua criação, ele ama a humanidade. É por isso que ele permite muitas das vezes na nossa vida, irmão, a disciplina, a justiça. Mas eu e você, quando está vivendo esse cenário, nós não entendemos, nós reclamamos por Deus, dizendo: Senhor, parece injusto o cenário que eu estou vivendo. Aí Deus começa a trabalhar sobre a nossa vida. Fica tranquila que eu estou trabalhando, eu estou te fortalecendo, eu estou fazendo você crescer diante desse cenário, eu estou ensinando para você. Eu sei que dói, porque apanhar sabemos que dói, ser cobrado é ruim, ninguém gosta de chamar atenção, mas Deus ele adora chamar atenção, não para humilhar, porque quem humilha você é o homem. Deus ele chama a tua atenção porque ele tem carinho, Deus chama a tua atenção porque ele te ama. Ele pega na tua mão e te diz: filha, eu amo a tua vida, você não vai permanecer desse jeito, eu que vou cuidar de você, ninguém vai te maltratar diante dessa situação. O homem pode falar qualquer coisa sobre você, mas o Deus que te criou e te formou, ele te pega nessa noite de hoje, Mateus na tua mão e diz: você vai continuar, você não vai ficar nesse cenário, esse cenário de escassez não vai permanecer.
E a Bíblia diz, igreja, que o profeta Isaías ele vai ter uma visão e vai começar a chamada do profeta. Deus coloca o profeta de pé através do teu espírito e diz: se coloca de pé. O Espírito de Deus prepara o profeta para a tua chamada, e diante dessa preparação Deus vai dar a ele uma revelação. E sabemos que a revelação que o profeta Isaías vai ter, ele vai ver no alto sublime um trono, uns serafins, e dentro desse trono havia um homem com 4 rostos, com 4 características, cada um com a sua semelhança, cada um com o seu significado. E ali ele vê uma grandeza, de uma glória, de um poder, da soberania do Senhor. E Deus vai mostrar essa visão para dar ao profeta a direção da tua chamada, para dar para o profeta a estrutura, a capacidade que ele precisava para profetizar, para vivenciar a obra do Senhor. E quando ele vai ter essa revelação, ele que era um homem impuro, um homem que era pecador, ele vai cair sobre os pés, vai cair no chão dizendo: como pode eu, um homem de lábios impuros, que vivo diante de uma sociedade que é impura? E a Bíblia diz que o anjo pega uma tenarda diante do altar do Senhor, coloca sobre a boca do profeta, purifica ele, e Deus dá uma direção para esse profeta, para que ele fosse pregar a palavra do Senhor. Ele recebe a purificação, a transformação, e ele vai fazer a obra e o íntimo de Deus. Diante de uma sociedade que o maior declínio que ele estava vivendo é um declínio espiritual. De toda a dificuldade que o povo de Israel estava vivendo, tudo trazia dor, tudo trazia aflição, tudo trazia uma grande preocupação. Só que a maior perca, a maior preocupação era o declínio espiritual. Porque se ocorreu o declínio espiritual, é um sinal da ausência de Deus diante do teu povo. Porque o ser humano, ele aguenta passar por todo tipo de luta e dificuldade. Ele pode perder casa, perder pessoas, perder situação. Tudo vai trazer dor, tudo vai trazer dificuldade. Tudo vai passar por uma situação. E cada um vai lidar conforme a tua capacidade acerca dessa situação. Mas a ausência de Deus diante do homem, ou diante da pessoa, da humanidade, é algo que é insuperável. É algo que não tem como preencher. E o maior problema do povo de Israel era esse declínio espiritual, meu amigo Diego. E o declínio espiritual traz a ausência, não que Deus não está presente, porque sabemos que Ele é onisciente, Ele está sobre todos os lugares. Mas Deus, Ele fica em tua fase de uma, vamos dizer, de um silêncio, quando o povo não tem mais aquela obediência, ou quando o povo não tem mais aquela comunhão. Dentro de um relacionamento, sabemos que quando faltamos com o cônjuge ou com o parceiro diante da situação, o outro lado ou a outra pessoa, ela começa a se calar diante de uma situação como essa, traz, vamos dizer, um afastamento. Não é sinal que trouxe uma separação, pois a pessoa continua e permanece lá, mas isso gera um afastamento. E quando o povo ele se declina de Israel diante do Senhor, é como se estivesse trazendo esse afastamento diante de Deus. E Deus permite para que o povo sinta a falta, e essa falta vai trazer uma ausência e vai trazer todo tipo de problema ou dificuldade por conta da ausência do Senhor. Porque naquele tempo, o sinal de bênção, meu pastor Reginaldo, era que Deus ele estava diante do povo. É que Deus se manifestava diante do povo de Israel, presbítero Cláudio. Porque quando Deus não estava mais diante do povo, era sinal que não existia bênção. A Bíblia diz em 2 Reis que quando o profeta Eli vai morrer, que vai levar a arca da aliança, diante do teu filho vai nascer,
o nome é dado como Ikabosh. Lá se foi a glória de Israel. E quando a glória de Israel vai sair diante do povo, a presença de Deus se afasta. A maior bênção de Deus, que é a virtude para a humanidade, é a presença de Deus sobre a humanidade, ou a presença de Deus sobre o lugar. Mas quando a presença de Deus não está mais sobre o lugar, não tem mais bênção. E se a bênção não está, nada de bom mais acontece. Para que se manifeste a bênção diante do lugar, ou diante da casa, ou diante da vida, é necessário que permaneça aquilo que é o dono da bênção, que é o Senhor, que é Deus, o Todo-Poderoso. Porque se Deus não estiver diante da casa, não estiver diante do lugar, não tem bênção. A palavra do Senhor vai dizer que a arca da aliança ficou sobre a casa de Abinadab 20 anos, mas Abinadab não se ligava para a presença do Senhor, não adorava, estava empoeirada a arca da aliança. Mas alguém conhecido como Obed-Edom é alguém que é diferente, é alguém que tem zelo pela presença, é alguém que gosta de adorar, é alguém que sacrifica diante da presença do Senhor. E por conta da adoração, e por conta do sacrifício, Deus ele abençoa a casa de Obed-Edom. Tudo começa a prosperar, tudo começa a crescer, tudo vai bem. Sabe por quê? É porque deu importância para a presença do Senhor. Veio gente que tem arca dentro de casa, mas a arca está empoeirada. Se está empoeirada, não tem adoração. Se está empoeirada, não tem comunhão. Sem comunhão não tem como gerar bênção. Sem comunhão não tem como Deus manifestar. Mas nessa noite de hoje, Deus está dizendo para a vida de alguém: volte a me adorar, volte a me adorar dentro de casa, dentro do teu íntimo, dentro do teu secreto. A arca da aliança é contigo, a arca da aliança está sobre você. Você carrega o Espírito de Deus, você é uma partícula do Senhor. A arca da aliança é em você, e Deus está dizendo: você é geração eleita, sacerdócio real. Deus ele está atrás dessa noite de os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e verdade, aquele que chega na casa do Senhor e diz: Senhor, eu estou passando prova, eu estou passando luta, eu sabe como está a minha situação, mas eu vim para a tua casa, eu vim para te adorar, eu deixei todo o meu problema para trás, mas porque eu sei que na tua presença eu tenho resposta, na tua presença eu tenho ajuda, na tua presença Deus ele supre, porque a tua palavra diz em Salmos 23 que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então temos a certeza que Deus é o que supre, Deus é o que supre, Deus é o que supre, ele vai suprir a tua necessidade. Glória a Deus. E a bênção do apóstolo Paulo, a Bíblia vai mostrar para nós três tipos de bênção. Bênção é essa que é material, bênção é essa que é espiritual, e bênção é essa que é física. A maior bênção de Deus para toda a humanidade, sabemos que é o sacrifício de Jesus, que é a salvação para todos nós. E Deus tem muitas bênçãos na região celestial, de tudo aquilo que Deus tem liberado na nossa vida espiritual. Mas também Deus tem bênçãos materiais, que é as bênçãos que eu e você também buscamos todos os dias, porque todos os dias eu e você temos necessidade acerca de algo, acerca da vida. E essas bênçãos materiais, para que venha acontecer sobre a vida, requer uma obediência, a Bíblia diz. Só que a obediência, presbítero Carlos, as pessoas não entendem que é por meio de uma fé. Não é por meio somente de uma santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação e comunhão com os irmãos ninguém verá ao Senhor. Não está falando que ninguém receberá a tua bênção. A bênção ela requer uma direção de fé. A bênção significa que quando nós amamos aquilo que Deus Ele é sobre a nossa vida, aquilo que a palavra de Deus representa sobre nós, e nós colocamos em prática aquilo que Deus nos fala, nós estamos dando fé, estamos dando credibilidade diante disso. É que nem quando o filho ele é obediente, é um filho que está dedicado, que está se empenhado, está mostrando um bom comportamento. Nós como os pais, nós olhamos para a criança e diz: esse Natal a criança merece, não somente porque é o nosso filho, mas porque mostrou uma obediência, mostrou um caminho de evolução. E Deus gosta dos teus filhos, da tua igreja, do teu povo, aquele que evolui diante da tua presença. Deus ele gosta que aquele que cada vez mais vai se dedicando para se enquadrar, se cada dia mais se enquadrando para viver a realidade verdadeira do que a palavra diz. É quando você tem uma
fé e olha, Senhor, eu creio sobre aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida. Só que para me alcançar aquilo que Deus profetizou, eu preciso ter um caminho de fé, um caminho de direção por meio da tua palavra. É quando você olha a promessa de Deus, Ele falando para você: eu vou te abençoar, você vai ter uma linda casa, ou você vai ter um grande carro. Mas Deus está dizendo para você chegar até lá, existe um caminho, existe uma direção. E para você chegar lá, você tem que ser obediente. Para você chegar lá, você tem que ter fé. Sem fé você não vai caminhar, sem fé você não vai conseguir. A palavra de Deus vai dizer, quando Ele promete a terra prometida para o teu povo, o povo vai chegar diante da terra, meu pastor Reginaldo vai dizer: a terra realmente vai manar leite e mel, mas quem guarda aquela cidade é maior do que Golias. Os caras é grandão, e para conquistar lá não é fácil. Aí o povo vai contar para o povo desanimou. Mas tinha pessoas que tinham fé diante daquela situação, meu pastor, que olhou para a situação e falou: eu não vou me deparar com a circunstância, eu vou olhar para a promessa. A promessa é a terra prometida, a promessa é a terra, Paulo, que manda leite meu. É nessa terra que eu quero entrar. A prova pode ser gigante, mas a prova vai ser mais a bênção vai ser maior. Deus está dizendo para você nessa noite de hoje: a bênção é tamanha-tal, a bênção é grande, mas a luta também vai ser maior, a luta também vai ser grande. Mas Deus está dizendo para você: não se adequar com a situação nem com a circunstância. Olhe somente para aquilo que Deus prometeu, que você vai alcançar a promessa, que você vai alcançar a bênção. Deus tem bênção para a vida de pessoas aqui, Deus tem bênção para a tua casa, Deus tem bênção para a tua vida. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você disse: eu vou no final daquela campanha, eu vou naquele culto, eu vou naquela igreja. E só de você sair da tua casa, você sacrificou para estar aqui. Você poderia ter feito outra coisa, poderia ter ficado em casa, mas você disse: eu vou mesmo assim, eu vou mesmo assim, eu vou para aquele culto, eu vou adorar, eu vou entregar tudo diante daquele altar, porque eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. E Deus tem para entregar, e Deus tem para entregar, Ele tem para entregar. Eita, Deus tremendo, maravilhoso. Eita, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia. E a verdade, pastor Paulo, que a bênção só recebe quem for até o final. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, que Jesus diz em tua palavra através do profeta João: eis que vem em breve, a recompensa está comigo. Aqueles que não desistirem vão até o final. O segredo da bênção é até o final, é perseverar. Não alcançamos aquilo que Deus ainda prometeu, não colocamos a mão diante daquilo que eu e você almejamos e queremos, mas nós vai perseverar, nós vai continuar até conseguir, porque a Bíblia diz que aquele que pede será dado, aquele que bate será aberto. A Bíblia diz que aquele que busca será achado. Nessa noite Deus está atrás daquele que busca tesouro diante dele. Cadê você que é caçador de tesouro? Você que diz: Senhor, eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou orar, Senhor. Cadê você, aquele que bate na porta do Senhor? Eis que estou à porta e abro. Deus está dizendo: cadê aquele que bate na madrugada? Aquele que me busca, aquele que entrega diante de mim. Mas Deus está dizendo: aquele que busca será achado. Deus está atrás daqueles que buscam. Cadê você que veio buscar nessa noite de hoje? Na região celestial. Se você vir buscar do homem, não vai achar nada. Se você vir buscar diante da banda, não vai achar nada. Diante dos pastores, não vai achar nada. Diante do irmão do lado, não vai achar nada. Mas se você buscar diante do anfitrião da casa, que é Jesus de Nazaré, Ele está dizendo: eu sou aquele que abençoa, eu sou aquele que faço, eu sou aquele que abre porta, eu sou aquele que abençoa, eu sou aquele que faz aquilo que é preciso, eu sou aquele que faz aquilo que é necessitado. Deus, Ele está dizendo para você nessa noite de hoje: você veio buscar o que aqui nessa noite? O que você veio buscar? Veio buscar uma palavra? Veio buscar o homem? Ou veio buscar Jesus de Nazaré? Ele
seu capítulo 38. Deem e receberão. A sua dádiva lhe retornarão em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão da medida que adotarem será usado para medir-los. Essa é uma parábola que Jesus ele começa dizendo aos seus discípulos. Ele vai falar acerca do julgamento. Da mesma forma, que a Bíblia estava dizendo, que aquele que julga será julgado, da mesma forma que pede será pedido. O povo esquece isso, né, meu amigo? O povo acha que se medir contra a vida de alguém não vai ter medida contra ele. Se tiver um julgamento contra o teu irmão, terá um julgamento contra ele. Que é da mesma forma que nós fazemos, será da mesma forma qual seremos cobrados. E Jesus ele continua então na mesma parábola dizendo que as nossas bênçãos, pastor Paulo, será da mesma forma que nós se doar, da mesma forma que nós se entregar, da mesma forma que nós dar, vai ser da mesma forma que receberemos. Vai ser transportante, pastor Reginaldo, e sacudida. Você tem que entregar, você tem que dar. Tem gente que não tem recebido porque só quer receber, pastor Paulo. Aí vai receber, você tem que dar. Vai receber, você tem que pôr. É que nem aquele menino que tinha 5 peixes e uma cestinha de pão. Ele deu, depois que ele deu, teve a multiplicação. Depois que ele deu, ele saiu com o cesto cheio. Se você também não dá, não tem como. Deus ele está dizendo, fala lá em Malaquias, todo dia nós lemos, nós sabemos, faça prova de mim, faz prova do Senhor. Jesus é o maior jogo de bet, Jesus é o maior jogo do tigrinho. Você quer receber, joga nele. Quem você quer receber, aposta nele. Você aposta em qualquer jogo de azar, não recebe. Mas se você apostar, meu pastor Paulo, você vai receber diante do Senhor. Porque Deus ele é fiel, Deus ele é fiel, Deus ele é fiel. Ele é o dono do ouro e da prata, não deve nada a ninguém. Ele não deve nada a ninguém. Ele não quer o que você tem, mas ele quer teu coração. Ele quer teu coração. Ele quer teu coração. Ele quer teu coração. Se o pastor permitir, gostaria de convidar o pai da Marta para fazer um clamor com a amada igreja. Em seguida, gostaria que a Marta, juntamente com a Zélia, entoasse o louvor para a gente finalizar. Salve a amada igreja com o Pai do Senhor, amém? Amém. Aleluia, que palavra maravilhosa. Eu imagino Daniel, na hora que recebeu a notícia que o rei mandou matar todo mundo, né? Que não fala, ninguém conseguia falar o sonho, mas Deus tinha mistério ali. Aleluia. Eita, papai querido. Quando Daniel recebeu a notícia que o soldado estava na casa dele, chegou, ele falou, me leva até o rei. Aleluia, glória a Deus. Me leva até o rei, que eu tenho conversa com ele. Aleluia. Aí levou Daniel até o rei. Quando chegou lá, o rei falou para ele, o rei falou assim, Senhor, me dê uma chance, me dê um dia. Aleluia. Aí Daniel foi, aleluia, voltou para casa, chegou lá, contou aos 3 amigos dele, aleluia, o reboliço que estava acontecendo ali no palácio do rei Nabucodonosor, aleluia, glória a Deus. Mas o rei não sabia, aleluia, que Daniel estava ali porque Deus tinha colocado ele naquele lugar. Aleluia. Mas tem um mistério nesse meio. Quando Daniel falou com os 3 amigos dele, falou, vamos orar para que ninguém pereça. Nem vai morrer nem eu, nem vocês e nem os adivinhões. Olha o mistério. Deus não orou só por eles, não. Orou por os outros também, né? A vida, né? Aonde estava o cerco cercando, ali haveria cheiro de morte, né? Jesus colocou vida, e a vida nesta noite, neste lugar, porque eu saí da minha casa, mas você para vir aqui buscar a presença de papai, porque a presença de papai do céu, ela é pura e verdadeira. Eu agradeço a oportunidade, irmão Diego aqui, né? Vaso do Senhor, eu conheço já há algum tempinho, né? Nós saímos ali do Real Parque, meu filho do Campo Belo, viemos até aqui, né? Debaixo da unção da graça, porque nós sabemos que São Paulo está cada dia pior para andar, né? Eu quero aqui agradecer a minha rica oportunidade neste lugar, porque o crente conseguiu, deu para mim, já estou pensando já com esses irmãos aqui já há algum tempo, porque o crente é assim, quando ele tem comunhão, né? Outro,
tempo que se conhece. Mas é mistério de papai. Eu quero pedir aqui a Deus nessa noite para que o Senhor venha descer, meu Pai, abençoar a tua casa, a tua igreja, os pastores dessa igreja, que eu não a conheço, mas o papai do céu conheço, né? Em nome de Jesus de Nazaré, vamos aqui clamar o Senhor do céu, assim como foi, né, falando aqui nas Sagradas Escrituras, que Deus é justiça, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. E aquele que saiu da sua casa para vir buscar a presença dele nessa noite, sairá de posse de vitória neste lugar. Porque a partir do momento que você colocou o pé aqui dentro, Deus já falou comigo e com você. A minha palavra, da minha bênção. Papai querido, abençoa a tua casa, a tua igreja nessa noite. Abençoa cada um que está aqui, meu Pai. Oh, papai querido, papai amado, abençoe o pastor, meu Pai, o dirigente dessa congregação. Porque aqui está aberto, porque o Senhor foi que abriu. E a porta que o Senhor abre, o inimigo não fecha. Porque o Senhor, meu Pai querido, é o dono da casa, é o dono da igreja. Porque a igreja somos nós, somos eu e você. Brinca, lavaceia, papai da glória. Ó Espírito Santo da verdade, eu só tenho a te agradecer por essa rica oportunidade, meu Pai querido. Eita, meu Pai, aquele que não mede esforço, não mede as consequências, não mede a distância, para vir buscar a tua palavra, para vir te adorar, te glorificar. Eu só tenho a te agradecer nesse dia chamado hoje, meu Pai, porque da manhã pertence a ti, glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço a minha oportunidade. Amém, pastores? Cumprimento os irmãos mais uma vez, rapaz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é seu nome. Aleluia, Deus. Jesus está na casa dele. Quando meu erro e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. Quando na mão curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir já Senhor. Eu abro mão
Glória, glória.